Olá, Pagu. Tudo Tudo bem? bem? E vocês? Tudo tranquilo. O áudio tá chegando bem, a imagem? Tá chegando bem? Vocês estão me ouvindo direito também? Sim, perfeito. Tudo bem. Eu vou fumando meu cachimbinho Beleza. enquanto a gente conversa, tá bom? Não, tudo bem, fica à vontade. Primeiramente, assim, antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria fazer algumas considerações iniciais, né? Para mim, maior satisfação estar podendo estar fazendo essa entrevista com você, né? A gente que se conheceu naquela reunião do projeto, né? Do Perifa pelo Clima lá no Cisarte e daí eu, pelo menos eu, né? Pude estar conhecendo você e aí a passar a estar seguindo as suas redes sociais, todo o seu trabalho. Então, para mim foi muito gratificante. E para a gente começar, Pagu, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco de você, né? E aí a gente continuasse já iniciasse. Beleza. Fabrício, eu quero te agradecer muito, agradecer aí o Circuito Clandestino, cumprimentar, né, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. O Thiago Carvalho entrou aqui, dá um salve para ele. Eu me chamo Pago Rodrigues, sou indígena, sou socióloga, sou ativista ambiental, e feminista. Eu tenho uma luta de 24 anos, uma luta social mesmo, em várias frentes, né? E inclusive na pauta ambiental. Então, desde a pauta indígena, a luta por demarcação de terras, passando por luta por moradia, é, pauta ambiental, feminismo, é um pouco a trajetória que eu construí aí ao longo dos anos. Venho somando, né, em cada vez mais frentes. Uma delas é essa aí da periferia pelo clima, que a gente sentou para conversar a discussão sobre a crise climática a partir das periferias da cidade de São Paulo. E, resumidamente, é isso. Estou tentando engatilhar, junto com essa loucura de estar pré-candidata a vereadora aqui na cidade, o meu mestrado e retomar aí o meu curso de direito, que eu acho que só consigo fazer isso agora o ano que vem, quando essa agenda mais pesada dá uma sentada. Tiago, Fabrício. Uhum. Sim, sim, tá complicada a situação mesmo. É, Bom, Pagu, eu queria que você agora contasse um pouco das suas origens, assim, tipo, de onde você das suas origens indígenas e da sua infância em si. Tá. Eu me criei, né, aqui desde pequena na cidade de São Paulo. Meu pai é indígena, minha mãe também. A minha mãe eu só conheci, Fabrício, quando eu estava com 30 anos. Então, ela foi embora, eu tinha 3 meses. Sei que ela é indígena, fui atrás, né, da minha origem indígena por parte de mãe. Ainda não cheguei, né, no ponto de conhecer por parte de mãe os parentes que estão em aldeia. Tem eu acho que uma dificuldade, talvez, de criação de vínculo com ela, por conta de eu não ter convivido com ela. Fui criada, né, por parte de pai, que é família nordestina, de Pernambuco. Meu pai, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, todos indígenas, né? E depois de um período em que eu já estava adolescente, eu fui atrás dessas origens, fui criada com elas, mas não conhecia todo mundo vivo ainda da minha família que estava em Pernambuco. Então, fui atrás dessas origens, fui atrás, né, do que a gente chama de retomada étnica, do reconhecimento indígena. Passei muitos anos da vida fazendo isso, indo e voltando, né, da aldeia, e é um pouco esse processo de costume, né, e cultura indígenas, de nascença indígena, mas criada na periferia, criada numa situação, né, de origem de classe pobre, porque quem vem do Nordeste para cá, Fabrício, para sobreviver na cidade, sobretudo na época em que minha avó, minha bisavó, minha tataravó vieram, era uma fase muito difícil, né? A gente ainda não tinha saído do processo da ditadura militar, conflito por terras ali na região de Pernambuco era muito forte. Você tinha uma perspectiva da proibição, né, de dizer que era indígena e menos ainda de ser
reconhecido devidamente, sendo nordestino aqui na cidade de São Paulo. Minha família enfrentou muita dificuldade da perspectiva da pobreza mesmo aqui, e foi muito que me motivou também, desde nova, a fazer luta social. Eu construo militância, Fabrício, e engajamento político desde os 11 anos de idade, né? Então, é um pouco, resumidamente, porque acho que 24 anos de luta é bastante coisa, e aí é bom dar uma resumida de maneira mais geral de como é isso. Sim, sim, não, perfeito. É muito massa saber assim da sua trajetória, ver o tanto de tempo assim, né, que você tipo tá ativa e também das suas origens, né, da sua família. Muito louco assim. Eu também tenho origens também nordestinas do meu avô. Ele também é pernambucano Salve e, Pernambuco. né, infelizmente, pois é, pois é. Infelizmente ele faleceu esse ano, né? Devido a um processo de Alzheimer que ele estava enfrentando e tal, ele vinha sendo acamado. Mas enfim, eu também tenho também essa origem nordestina. É, outra questão que eu também queria estar falando com você de início é referente à, à política, né? Dentro da sua vida, né? Como partiu o seu interesse por ela, o início da sua carreira e os projetos do qual você fez parte. Então, por isso mesmo, assim, a minha família, por parte de pai, minha avó e mesmo meu pai sempre foram pessoas muito conscientes do processo que viviam, né? Eu acho que a própria condição material, a vida difícil de um nordestino também dá essa perspectiva desse olhar para a luta social, para não admitir, né, que é razoável as pessoas viverem essa condição. Então, assim, a política para mim, Fabrício, ela sempre foi uma perspectiva de transformação. Sempre, e até hoje eu acredito nisso, que a política ela é um instrumento de luta, muito diferente, né, de muita gente que critica a política, que criminaliza a política. Eu sempre acreditei na política como um processo de transformação e um meio para isso. Então, todos os anos que eu construí a luta, eu nunca tive nesse processo, propriamente, uma perspectiva de vida pessoal. Meu projeto de vida sempre foi a luta política. Isso é muito real. Eu sempre abri mão de outras coisas, real para estar na luta, porque eu acho que não dá para você pensar uma vida pessoal própria, sua, individual, sem pensar que isso passa necessariamente por transformações coletivas, por processos coletivos, por luta, quando a gente tem a origem que a gente tem, que não é a origem dos privilégios, a classe que é como no Brasil, né, que é herdeira da invasão colonial, que é dona, né, de vários meios de produção. Então, assim, para mim, isso sempre foi uma perspectiva de ter uma luta coletiva, porque a transformação da minha vida passava necessariamente pela transformação de todo mundo que vivia uma condição de vida como eu. E aí eu fui colocando o pé cada vez mais nisso, até resolver me filiar num partido político, ter como perspectiva a minha luta de maneira mais organizada. Eu militava no movimento social, tinha uma luta que era local, de bairro mesmo, de quebrada, e depois eu fui amadurecendo isso a partir de uma perspectiva partidária. Foi quando eu me filiei ao PT, e estou filiada há muitos anos no PT, sempre acreditei no PT como um instrumento, né, da classe trabalhadora, e aí eu acho que isso foi amadurecendo outras pautas na minha cabeça. Quando eu entrei para a faculdade também, Fabrício, eu sofri muito racismo na faculdade. Eu sofria racismo nas frentes de emprego que eu tentava constantemente, mas quando eu fui para a faculdade eu sofri muito racismo na universidade, né? De gente que falava que eu tinha que voltar para a aldeia, que aquele não era um espaço meu. Eu entrei na universidade numa época que não tinha nem cota social, nem cota de raça e etnia. Então, a nossa presença no espaço da universidade ainda era muito pequena. E a gente não tinha uma organização para fazer o debate dentro da frente educacional, que eram as universidades públicas. Então, era muito difícil você fazer as pessoas entenderem que sim, quem é indígena
pode viver naquele espaço, convive naquele espaço, e isso me trouxe questões, Fabrício, que ajudaram a amadurecer a compreensão que eu tinha sobre o que era o racismo na nossa sociedade. Então, eu fui trilhando um caminho dentro da luta que também foi me construindo, foi me desconstruindo em outros aspectos, me transformando em várias situações, em várias frentes, em vários atos, na maneira de lidar. E eu devo mesmo tudo o que eu sou a esses processos coletivos. Eu não tenho minha consciência de que eu não cheguei, né, até aqui sozinha. Eu cheguei construindo conjuntamente com um monte de pessoas que me ensinaram nesse processo, né? Inclusive meus parentes, inclusive parentes de outras etnias, com os quais a gente vai se identificando na luta e vai reformulando a nossa própria trajetória. Então, um pouco isso. Hoje, eu coloquei uma pré-candidatura aqui na cidade de São Paulo por entender que esse acúmulo coletivo que eu tinha precisava estar representado em algum espaço da política institucional. Porque é fato que a gente precisa estar nesses espaços da política institucional para fazer as transformações que a gente precisa também por dentro desse aparato de Estado que tem como herança aí a invasão colonial, né? Ele foi constituído da maneira como ele é, porque ele violou primeiro os nossos direitos, que são os direitos dos povos originários. Então, essa compreensão de todo esse processo que me fez trilhar um caminho na política cada vez mais para dentro, eu acho, que da política institucional, né? E é um pouco isso. Certo, certo. Massa saber assim. Teve bastante coisas do que você falou que eu assim fisguei. Duas assim que eu prestei atenção assim. Uma é sobre na parte que você disse sobre o interesse pela luta política, só que em meio a todo um processo assim e hoje assim atualmente principalmente, né, onde a gente vê tipo assim cada vez mais a política sendo ali descredibilizada, o pessoal acabar tipo assim não tendo mais interesse e acabar tipo tendo uma visão muito errônea dela, né, muito generalizada de um prisma muito equivocado. E dentro do nosso coletivo, né, do coletivo Ocupa Pinheirinho, a gente costuma pegar muito essa questão da luta política também, né, entre as nossas ações, né, só que a gente mais na questão de eventos culturais. Porém, tem uma frase que o Sandro, que é o rapaz que entrou no início da live, ele costuma dizer que é assim, que é bem marcante, que a gente tem que lutar sempre pela política, porque tudo é política. Tudo ao nosso redor é política. Se não é política, passa por ela. Então, sempre vai ter uma influência política, sabe? Então, tipo, aquilo. A gente tem que buscar uma política saudável, uma política que seja realmente ali, inclusiva, que seja mais voltada para o social mesmo, para todos, pela inclusão, né? Exato. E não só por interesses de determinados grupos, determinadas pessoas, né? Então, é isso. E a questão do Partido dos Trabalhadores, eu particularmente, eu tenho um envolvimento assim com o PT, né? Onde eu tenho a figura do meu tio, né? Do irmão mais velho da minha mãe, que ele é militante do PT assim há mais de 30 anos, tá na luta assim há muito tempo mesmo. Então, eu meio que tenho o Partido dos Trabalhadores como uma base, sabe? Dentro dessa política assim diferente do que essas outras políticas que a gente vê, né, assim, mais tradicionalmente, que infelizmente acaba tendo, né, mais destaque, né, dentro dos jornais, enfim. Exato. E é isso. Então eu achei bem interessante a sua fala. Antes de eu prosseguir para as próximas perguntas, eu vou estar dando aqui uma boa noite para quem entrou depois. Um salve a todos. Quem tiver perguntas para fazer para a Pagu, pode estar mandando aqui que eu vou estar vendo. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. A Indaiz falou da hora Pagu, história de vida que a gente se identifica. Casarão Arte Livre. Salve os povos originários. E é isso, o pessoal tá entrando. Ô Pagu, dentro dos seus projetos, eu fiquei sabendo, assim, né, vi, né, dentro das pesquisas que eu fiz, que tem uma participação sua na lei de
paridade de gêneros nos conselhos. Eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, essa lei eu ajudei a criar aqui na cidade de São Paulo. Eu estava conselheira de juventude e a gente estava debatendo a necessidade de ter mais mulheres no conselho de juventude. Por quê? Porque a presença, né, masculina em todos esses espaços de participação da cidade de São Paulo era sempre muito gritante e a gente estava sempre em minoria. Na ocasião, Fabrício, a gente estava reformulando a lei do Conselho de Juventude e eu apresentei a proposta do mínimo de 50% no Conselho de Juventude. E depois eu reformulei a proposta e a gente passou a discutir com a cidade, com os movimentos sociais todos, a possibilidade de que isso fosse uma lei para os conselhos na cidade de São Paulo. Fossem eles quais fossem, né? Conselho ambiental, temáticos, participativos, de habitação, de trânsito e transporte. A gente queria ver mais mulheres ali naquele espaço. Então, o que a gente fez? A gente, pelo Conselho de Juventude, fez uma articulação na Câmara Municipal para aprovar a lei, que foi apresentada por um vereador na época, era o Orlando Silva, do PCdoB, que recebeu a gente do Conselho de Juventude para discutir a proposta da lei. E aí éramos nós, mulheres, né, lá engajadas pelo Conselho de Juventude para fazer isso. E a lei foi aprovada. E depois eu briguei muito na cidade para a gente conseguir regulamentar a lei, porque existia um debate de que a gente estava querendo intervir no sistema de democracia representativa dos conselhos. E aí eu comecei a colocar a discussão, primeiro, de que democracia é essa, né? É uma democracia que não representa as ditas minorias sociais. Nós não somos minorias sociais, nós somos minoria política, que é muito diferente. Então, eu comecei a fazer esse debate, a gente construiu uma mobilização muito grande em torno da prefeitura para garantir a regulamentação da lei. E eu fui convidada a compor o grupo de trabalho que regulamentou a lei, e depois eu fui convidada pela gestão, na época era do prefeito Fernando Haddad, que é do PT também, eu fui convidada para implementar a lei na cidade de São Paulo. Então, eu ajudei a propor a lei, ajudei a regulamentar a lei e depois eu fui responsável por implementar. E a gente conseguiu implementar ela em todos os conselhos. Qual que era o diferencial dessa política de cotas que a gente propôs, Fabrício? Era uma cota de chegada, porque hoje quase todos os espaços que prevêem cotas para mulher, eles só prevêem na cota de saída, que é aquela de inscrição. Você tem que ter um mínimo X de mulheres inscritas. O que a lei estava dizendo é que a gente tinha que ter um mínimo X de mulheres eleitas, não só inscritas. Então, todo o nosso trabalho foi, inclusive, em discutir o voto nas mulheres e conseguir garantir que, na reta final da eleição desses conselhos, a gente tivesse um mínimo de 50%. E a gente conseguiu. Eu implementei em quase todos os conselhos da cidade que passaram por eleição naquela época. O Conselho de Trânsito e Transporte, por exemplo, saiu de 18% de presença feminina para 63% de presença feminina. O Conselho de Habitação bateu 60% também de mulheres eleitas. E aí eu acho que é uma política, Fabrício, que fica como modelo para o país. A gente tem condição de implementar uma política como essa no espaço do legislativo, que é garantir para as mulheres a cota de chegada. Então, hoje a gente tem a garantia de 30% de mulheres inscritas nas chapas eleitorais. Mas a gente quer mais, a gente quer, no mínimo, 50% de mulheres eleitas. Então, a gente precisa da cota de chegada. Tem que garantir que as mulheres mais votadas de uma legenda partidária estejam efetivamente ocupando o parlamento. Então, eu acho que essa política que a gente construiu aqui na cidade, ela pode ser um modelo do que é uma política de cota de chegada para mulheres. Resumidamente, foi esse o trampo que nós fizemos aqui. Da hora, massa. É isso, cada vez mais está buscando a igualdade, né? Seja de gênero, seja racial, né? Tanto que agora, pelo que eu vi nos noticiários ontem, saiu uma determinação, né, referente a demanda para poder fazer as campanhas, né, eleitorais dentro da igualdade racial, né? Isso. A verba, né? Que vai Então, contabilizar, né, isso. as mulheres
população negra e população indígena, né? Então a gente já tem um avanço bastante importante quando a gente discute o financiamento dessas pré-candidaturas. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil, dentro da estrutura racial que o Brasil tem, que negros e indígenas sejam eleitos, né? É só a gente ver que a gente só tem uma mulher indígena no Congresso Nacional eleita, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a co-deputada Shirley Pancaraú, e lá a gente tem a Joênia Wapichana, mas quantos anos foram para a gente conseguir eleger mulheres e indígenas nesse espaço? E ainda em minoria, né? Então é bem complicado, o Fabrício. Eu acho que quando a gente pensa, né, o fundo eleitoral que é público, para essas parcelas, né, para nós que somos indígenas, para as mulheres negras, a gente está fazendo uma reparação que é histórica, né? Uma, porque, assim, nós que somos indígenas é povo originário, a gente estava aqui antes de todo mundo chegar. Dois, porque o povo negro foi sequestrado do seu território original, veio para cá, foi submetido à mão de obra escrava, é maioria da população brasileira e não está representada no que a gente chama de dita democracia do Brasil. E não é, né? Que democracia, né? Então a gente vai ter que rever que democracia representativa é essa, que não representa essas parcelas da população, mulheres, indígenas, negros, juventude. Então, falar de cota de chegada é importantíssimo quando a gente quer questionar esse sistema representativo. Falar de financiamento público para essas candidaturas é importantíssimo para a gente fazer frente ao poder econômico que hoje vigora na política, né? Sim, com certeza, com certeza. Perfeita colocação. Até pegando esse gancho assim das questões das campanhas eleitorais, eu queria que você falasse um pouco da sua, né? Como você tem feito, assim, quais são as suas expectativas, os seus preparos e as propostas que você tem. Tá. Eu tenho discutido bastante, Fabrício, com a periferia aqui da cidade de São Paulo, discutindo também a partir da questão e do contexto dos indígenas que estão em contexto urbano, que não são lembrados pela política pública de forma nenhuma. Eu trago como principais bandeiras, né, a discussão indígena, a questão ambiental. É possível a gente pensar uma cidade que tenha política ambiental a partir da perspectiva de classe. Isso é muito importante, né? Porque, via de regra, a pauta ambiental é sempre muito debatida por especialistas e está sempre a favor de uma determinada classe média ou de uma determinada classe mais rica, daquilo que eles pretendem como qualidade de vida para eles. Mas a verdade é que toda a política ambiental que a gente tem hoje colocada no Brasil e nas grandes cidades, quem sofre o maior reflexo de uma política não ambiental, vamos considerar assim, é a periferia, é a população pobre, são os indígenas. Então, eu trago isso como um dos principais eixos estruturantes das minhas propostas, é pensar uma cidade que seja de fato para todos e todas, e não uma cidade que é de manutenção de privilégios de uma determinada classe. Trago com força a discussão sobre as mulheres, sobretudo mulheres trabalhadoras, mulheres indígenas, porque a gente sabe que numa cidade como São Paulo a gente está abandonada, essa é a verdade. Tenho feito muitas discussões com várias frentes, Fabrício, porque eu acho que uma candidatura ou uma pré-candidatura ela tem que estar à disposição da demanda que a cidade apresenta. A gente tem a nossa pauta de discussão, que é não só identitária, porque eu costumo dizer que a questão indígena ela não é só um problema identitário no Brasil, ela é um problema estruturante do Brasil, mas a gente tem que trazer também o diálogo para tudo aquilo que é demanda, que a gente tem que acolher quando a gente quer ver, de fato, uma cidade melhor. Que não pode ser só falar da gente, tem que ser de todo mundo que precisa daquilo que a gente vai fazer caso a gente seja eleito. Então, eu estou trazendo uma diversidade de diálogos real, assim, na minha pré-candidatura e com foco nessas pautas. Acho que trabalho e renda e a questão da fome, Fabrício, é outra bandeira que eu trago muito forte. Nós estamos vivendo um período de pandemia, as pessoas já estão passando fome nas periferias, né? E a gente sabe que quando a pandemia acabar, vai ficar pior. A gente precisa ter gente séria, comprometida, eleita lá no parlamento e na prefeitura
para fazer frente a isso que está colocado nessa conjuntura. Então, não, é tempo da gente efetivamente pensar o nosso voto, quem que nós vamos eleger para fazer as transformações que a gente vai precisar no próximo período, porque a gente está perdendo muita coisa com esses governos de direita, fascistas, que são governos do extermínio da população indígena, são governos do extermínio da população negra, são governos misóginos, machistas, portanto, do extermínio das mulheres, e acho que a gente tem condições de rever isso. E a minha pré-candidatura está à disposição para fazer este enfrentamento aqui na cidade de São Paulo. Legal. Bacana, Pagô. Da hora saber. Eu vou estar firme e forte ali fazendo o que for para poder ajudar na sua campanha, porque eu confio, acho o seu trabalho fantástico, da hora mesmo. E você tocou em até pontos que, tipo, que eu até já coloquei aqui, né? Tinha colocado e que eu vou estar falando depois, né? Referente a essa questão mais do incentivo, mais, digamos, de uma promoção, né? Das minorias, né? Então, eu vou estar falando isso depois. Antes de eu continuar, dar uma boa noite aqui para quem entrou agora há pouco na live. Gueto Verde, Sistema de Som, Deda, Senhoritas, Lídia, Moreira Laércio, boa noite a todos. Gueto Verde. A Jéssica Leal também entrou nessa Pataxó. GX Brielle. Sou Gisele está aqui também. Aqui. Agora, um ano sobre essa questão assim mais eu gosto política, quando né? Eu gosto quando eu faço live que eu sou convidada, eu fico mais à vontade. E aí eu acendo meu cachimbinho, que é as lives que eu com o povo, eu tenho que ser mais formal e tal. Então eu fico mais à vontade. Eu gosto. Não, da hora, da hora. Sobre, assim, a questão política, mas uma pergunta, assim, que eu tenho para fazer para você. Tipo, como, né, assim, atualmente, né, para quem está chegando agora, tipo, meio que... E até quem já está já há muito tempo na política, mas enfim, né? Como fazer para acabar com a velha política, que ela já vem já quase que do início do país, né? Ali sendo presente e exterminando cada vez mais, né, meu? Precisando ser renovada, mas também com a questão meio que do que até um amigo meu costuma dizer, que é a disputa das melhores oratórias, que isso é uma coisa assim que eu percebo e que é muito assim muito complicado, né? Porque meio que você tem a fala, mas você não tem a prática. Então, como tipo trabalhar em cima dessas duas questões? Então, eu acho que a primeira, que é como a gente enfrenta, né, essa velha política, passam por algumas coisas, Fabrício. A primeira delas, que é o que a gente precisaria ter conseguido no Brasil, era a reforma política completa do nosso sistema. Acho que essa é uma primeira coisa, né? A gente teve algumas reformas eleitorais que foram importantes, da perspectiva de conduzir cotas que reparam historicamente algumas dessas desigualdades, uma reforma eleitoral que definiu, por exemplo, o não financiamento empresarial de campanhas, um financiamento público, né, que permite que as pré-candidaturas façam vaquinhas coletivas para poderem, né, sustentar o seu período ali de pré-candidatura e posteriormente da própria campanha, e que, de alguma medida, enfrentam essa lógica do poder econômico que está colocado dentro da política do Brasil. Mas para enfrentar ao fundo esse poder econômico que está posto na política do Brasil, Fabrício, a gente precisava de uma reforma política real, né, que garantisse outro sistema representativo, que garantisse que a gente tivesse uma melhor distribuição dos recursos políticos e econômicos para as candidaturas, que elas pudessem efetivamente estar representadas nos espaços da política institucional. E aí eu falo da política institucional, né, porque de fato é o parlamento, é o poder executivo,
mesmo quando a gente pensa o judiciário no Brasil, ele está sempre muito elencado com uma questão de poder econômico. Então, se você não parte, né, de reformas estruturantes antes desse sistema, como, por exemplo, a desigualdade fundiária no Brasil, que é a desigualdade por terras, a desigualdade econômica de classe por moradia, você já não parte de um patamar favorável para que a política represente ali no todo o que é a população brasileira. Então, eu acho que uma primeira perspectiva é essa, é um debate mais profundo sobre as estruturas do Brasil. Como esse debate ainda não avançou, a gente não fez a reforma política de maneira devida e outras reformas estruturais, a gente tem que fazer frente ao poder econômico. E aí eu acho que desta perspectiva, quando a gente não tem mais o financiamento empresarial, a gente tem uma coisa que conta favoravelmente a candidaturas como a minha, que vem, ou pré-candidaturas que vêm de uma origem de classe pobre. Por quê? Porque você concorre num patamar de um pouco mais de igualdade do que anteriormente. Mesmo assim, a gente percebe que pessoas que vêm de uma classe privilegiada têm maiores condições, por exemplo, de fazer uma pré-campanha. Porque é um dilema que se coloca para toda pré-candidatura é a questão de você fazer uma pré-campanha ou ter que trabalhar, é se dedicar a uma função pública ou ter que sobreviver. E aí, isso ainda é muito pesado para as pré-candidaturas que têm uma origem mais humilde. Para as pré-candidaturas que têm uma origem menos humilde, isso pesa menos. E aí a discussão também passa pelas legendas partidárias, né? É importantíssimo que os partidos se envolvam em incentivar essas pré-candidaturas ou futuras candidaturas na perspectiva do financiamento e de estrutura para que elas possam trabalhar. E aí você reduz mais ainda essa desigualdade. Quando você supera essa etapa, que é propriamente a da disputa do processo eleitoral, e está eleito, você tem que ter um conjunto de ações de quem está eleito para garantir os avanços necessários também por dentro da política institucional. Então, é um processo longo, é um processo, Fabrício, que não é do dia para a noite, mas que é necessário para a gente enfrentar a velha política. E a outra coisa é você ter quadros políticos eleitos que efetivamente façam frente a essas estruturas. Então, não basta eu dizer que eu preciso eleger mulheres. Eu preciso eleger mulheres que estejam comprometidas com essa luta social. Eu preciso eleger indígenas que estejam comprometidas com a luta social. Preciso eleger negros e negras que estejam comprometidos com este programa de luta social. Não basta só eu ter essas pessoas lá representadas, é importante que sejam pessoas que efetivamente representem um programa de luta contra esses processos. Aí a gente consegue começar a ver algumas transformações acontecerem. Sim, certo. É isso. Realmente não dá para a gente pensar numa mudança assim mais a curto prazo, né? Porque o processo não foi a curto prazo, né? Então, Exato. tipo, a mudança não vai ser, tipo assim, tão curta, né? São Então, 520 mas eu anos, acredito. né? Pois é, pois é. Mas eu acredito que, assim, né? Eu acho que a diferença de todo esse tempo para cá é que a gente, assim, né? Mais recentemente, a gente tem como cada vez mais colocado isso em pauta, tem discutido mais, né? A gente vê, mesmo assim, muita coisa ainda precisando ser mudada, mas em questões que hoje a gente vê bem diferentes do que, por exemplo, há 10, há 20, há 50 anos atrás, né? Então, eu acredito que, mesmo sendo assim mais a longo prazo, essa mudança, pelo menos a gente já está ali notando algumas transformações, pequenas transformações que vão estar ali, pelo menos, melhorando mais, vão estar ali dando uma clareada, né, na situação, né? Eu diria. Ou uma Ah, indigenizada, ou uma enegrecida na situação, Fabrício. com certeza, com certeza. O Tiago, ele perguntou aqui, ele falou, Pagu, é possível mais aproximação dos coletivos
periféricos com a Câmara Municipal? É, eu acredito muito fortemente nisso. Eu acho que quanto matos a gente elege que estejam conectados com a realidade das periferias e de quem mais precisa dessa luta, mais possibilidade que esses mandatos façam uma aproximação. Isso começa desde o programa da pré-candidatura, passa pelo programa da candidatura e não termina, né? Tem continuidade no mandato daquele que foi eleito. Então, quanto mais pessoas que tenham esta representatividade de fato, que tenham esta voz de fato, maior a possibilidade de que essa Câmara se aproxime da população. O que a gente tem colocado hoje, infelizmente lá, são 55 vereadores, a maior parte deles vem de famílias ricas, né, de classes ricas. Não temos nem 11%, nem 19% de mulheres eleitas. As mulheres que estão eleitas, a maior parte delas, né, representam interesses econômicos muito específicos dessa classe. A única que está eleita lá hoje, né, porque havia mais uma que agora é deputada federal, a única que está eleita hoje lá, quem representa esse processo da periferia. Então, se a gente não tiver, de fato, mais mulheres que estejam ali, que são representativas desse programa, a Câmara é cada vez mais distante do povo. E é isso que a gente quer reverter. A gente quer aproximar. Por quê? Porque o papel de um vereador ou de uma vereadora, ele é extremamente do cotidiano, da cidade. Então, se você tem vereadores que são eleitos para representarem as suas famílias, para representarem os seus interesses econômicos, eles jamais vão dialogar com aquilo que está colocado para a cidade. Eles vão trabalhar permanentemente pelos seus próprios interesses de classe. Então, eu acho que sim, acho que é possível, defendo isso e tenho procurado construir isso na minha pré-campanha, né, na minha pré-candidatura, para que a gente consiga trazer essa representatividade. Por quê? Porque eu acredito que a minha pré-candidatura, Fabrício, ela não é individual, ela é um processo coletivo. E como coletivo tem que permanecer caso eu seja eleita, né? E trazer de fato isso para a prática cotidiana ali daquele espaço político. Indigenizar mesmo aquela Câmara é o que queremos, né? Ainda bem que eu não sou a única pré-candidatura indígena, tem mais pré-candidaturas indígenas colocadas, e eu torço muito para que todas consigamos, dia 1º de janeiro, estar lá tomando posse e pintar aquela Câmara com as nossas cores. Com certeza, assim seja. Até o Thiago, ele até tinha colocado um adendo aqui na pergunta dele, né? Que seria uma coisa que iria mais além dos editais, né, de fomento à cultura, por exemplo, né? Muito mais. Passa por leis, passa por discussões, passa por enfrentar interesses do próprio Poder Executivo, passa por melhorar a condição de vida prática das pessoas que um vereador tem condição de fazer, uma vereadora tem condição de fazer. Então, passa por tudo isso, que é uma lógica concreta mesmo de trabalho, né? De mudar cotidianamente a vida das pessoas aqui na cidade. Sim, com certeza. Pagu, outra pergunta assim que eu tenho é referente assim, atualmente, como que é a realidade de representantes dos povos originários dentro da política institucional? Eu digo assim, na questão tanto de representatividade, né, uma vez que a gente teve figuras assim históricas como o Márcio Juruna, a gente teve o Ailton Krenak e atualmente a Sônia Guajajara e entre outros, né? Esses três foram os que eu assim destaquei mais, porém há muitos outros, né? Então eu queria saber de você como que atualmente seria essa questão dos povos originários, né, dentro da política institucional. Eu acho que ela ainda é baixa. Eu acho que as figuras que a gente tem representando a população indígena no Brasil são de extrema importância, são muito potentes, são muito comprometidas.
mas infelizmente estão nesses espaços de maneira mais isolada, porque a nossa presença nesses espaços, né, no conjunto da população indígena, ainda é pequena. A gente ainda precisa de muita reparação histórica para garantir que a gente possa ser maior nos espaços da política institucional, inclusive para que possamos ter uma unidade maior entre os parentes e poder se ajudar entre os parentes nesses espaços institucionais da política. E aí eu estou falando desde a esfera, né, do legislativo, que a gente tem hoje a Joênia Wapichana, que é maravilhosa. Assim, o mandato dela é o tempo todo à disposição da luta, da causa, mas ela tem enfrentado um embate muito duro ali e muito solitário com os senhores do agronegócio, com latifundiários, tem sido ameaçada. Então, a gente precisa ter mais gente ali para fazer frente junto com ela a isso, em todos os espaços. Quando a gente fala da política do executivo, a gente não tem lideranças indígenas ocupando nenhum espaço do poder executivo, né? Seja um ministério, seja uma secretaria, seja uma própria coordenação específica para tratar dos direitos da população indígena. Então, é muito difícil como é que você pensa a execução da política no Brasil para a população indígena sem a presença de nós, né? Então, é aquela sobre nós, sem nós. E a gente não tem isso. A gente tem um indígena no norte do país que ocupa uma vara de juiz no Brasil, percebe? E a gente tem vários indígenas que são formados no direito, que poderiam estar ocupando espaços no judiciário e que não ocupam por conta do racismo. Então, assim, é difícil, tá ruim, mas eu tenho visto a movimentação, né, de várias pré-candidaturas no Brasil inteiro, muitas candidaturas indígenas colocadas. Eu estou bastante contente com isso. Muitas candidaturas coletivas da população indígena, no norte, no nordeste, aqui no sudeste, no centro-oeste. E eu acho que a tendência é, dando tudo certo, a gente tendo, né, de fato, o investimento necessário dos partidos para que essas candidaturas sejam eleitas, a gente já estará melhor o ano que vem, com muito mais indígenas ocupando o espaço do legislativo. Da hora, da hora. Massa saber todo esse processo, né? Toda essa questão. Bom, Pago, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem menos de 10 minutos de live. Passou voando. Passou voando. Passou voando. Nossa. Então, assim, eu tinha feito algumas outras perguntas aqui. Eu creio que não vai dar para estar fazendo, né? Mas eu queria, assim, estar pegando a questão muito da pandemia, assim, foco para poder estar falando com você. Então, eu queria saber, assim, como que anda na sua região toda essa questão e como que você tem feito, né, de cuidados, de ações, né, como que tá por aí? Tá, desde o começo da pandemia, Fabrício, eu e outras lideranças indígenas de várias regiões do país, com apoiadores, a gente construiu um projeto chamado Pontes de Cultura. A gente conseguiu fazer frente a algumas das deficiências aí da política do Bolsonaro sobre as aldeias indígenas. Então, fizemos um festival, fizemos vaquinhas, fizemos arrecadação de doações de equipamento de proteção individual, né, máscara, álcool em gel, cloro, conseguimos arrecadar alimentos, conseguimos debater, né, a política da própria Fiocruz em relação à testagem nas aldeias indígenas, e a gente conseguiu, em alguma medida, suprir alguns desses pontos que estavam tendo problemas em relação ao governo. Não é o suficiente e não foi o suficiente. Eu estive lá na minha aldeia em Pernambuco para ver, né, porque a gente também fez uma ação direta lá. Eu fui até lá, a gente, de fato, as ações que a gente construiu foram importantíssimas no período inicial da pandemia para barrar a pandemia dentro da aldeia, mas a gente sabe que ainda precisa mais, porque neste meio tempo o próprio Bolsonaro vetou vários artigos de uma lei que garantiria, por exemplo, saneamento básico, fornecimento de água potável, de equipamento de proteção, de enfrentamento à pandemia, foram vetados nesse governo. E, ao invés de, né, estruturar o trabalho da saúde nas aldeias para enfrentar a pandemia, o que ele fez foi desconstruir o que tinha
e mandar 100 mil unidades de cloroquina para as aldeias indígenas. Então, é uma política orientada para o extermínio da população indígena. E eu tenho acompanhado de perto algumas dessas situações. A gente tem ajudado da maneira que pode, mas tem várias lideranças envolvidas nesse processo. Até recomendo quem está aqui acompanhando a gente ir lá na página do Pontos de Cultura, conhecer. Acho que tem a Nasi Pataxó está aqui hoje, né? O povo Pataxó está lá sofrendo uma reintegração de posse. Então, infelizmente, a gente está suprindo um vazio que o Estado deveria estar cumprindo. A FUNAI recebeu, Fabrício, 11 milhões de reais para fazer o enfrentamento à pandemia nas aldeias e não executou 1% desse orçamento até agora nas aldeias para enfrentar a pandemia. Então, é real, estamos vivendo uma política de extermínio da população indígena. E a pandemia foi, para o governo Bolsonaro, o que ele precisava para dar sequência nessa orientação de genocídio da população indígena. Pois é, lamentável toda essa situação. Até o Thiago até colocou aqui que ele impediu também o programa dos mais médicos, né, nas aldeias, se ele Isso. não se engana. A gente tem um E reflexo lá, viu, disso. A gente tinha, na minha aldeia, a gente tinha cubanos trabalhando, eles foram embora, eles efetivamente tinham uma atenção e um cuidado muito importante com a população indígena ali, porque de lá para o hospital mais perto são 3 horas, e se a gente precisar de algumas especialidades, são 6 horas de viagem. Então fazia muita diferença a presença dos cubanos. E acho que fez para todas as aldeias, para todos os povos indígenas, porque os médicos que são formados nos grandes centros urbanos, a gente sabe que uma grande maioria não se dispõe a ir fazer atendimento nos lugares mais longes, nos lugares mais precarizados. Então, a gente teve um reflexo muito prático e muito cotidiano da saúde indígena. sim, com certeza. A gente aqui que está dentro do distrito do Jaraguá, né? A gente acaba assim tanto tendo contato, né, de até próprios integrantes do nosso coletivo e de outros, né? O Thiago mesmo, que é do coletivo do Salve Quebrada, e eles estão muito ativos dentro ali das aldeias do Jaraguá. E a gente vê que a situação não é fácil, né? Desde assim visitas totalmente indesejadas, né? De evangélicos que tentam ali fazer todo o processo de pregação, todo o processo de conversão, que é Exato. lamentável, não tem outra coisa para falar, como também a precarização da saúde, né, dentro das aldeias, né? Então, é bem delicado mesmo. Bom, Pagu, acho que agora chegamos em torno de menos de 5 minutos. Tem uma pergunta que eu queria fazer, que eu até deixei até ela mais para o final, que ela é um pouco mais descontraída, mas eu vou querer colocar agora aqui na live. Que eu queria saber o que o rock tem a ver assim na sua vida, né? Como que ele se faz presente, né? Como bandas como Rush e a Janis Joplin. Então, eu tem muito parente meu que curte sertanejo, curte muito forró e tal. Eu sempre fui muito fã do rock, mesmo assim. E aí eu descobri, numa certa altura da vida, o rock progressivo, que é de verdade o meu preferido das linhas aí do rock. E me apaixonei, de fato, por uma banda chamada Rush, que é a minha banda preferida no mundo, assim, no mundo. Eu cheguei a ganhar de presente de uma amiga um par de ingressos para ir ver o show deles quando eles vieram para o Brasil, consegui ver, consegui realizar, né, essa vontade de ver de perto a minha banda ali. Foram 3 horas incríveis de show. Então, é um pouco isso. E a da Janis Joplin, ela é uma das minhas cantoras do rock preferido. Eu sou apaixonada pela Janis. E aí eu tenho uma cachorra que se chama Joplin, por conta disso. Coloquei o nome da Que minha da cachorra hora. em homenagem a Janis Joplin. Acho ela incrível, um mulherão da porra, como a gente costuma dizer. Sim, E, infelizmente, é isso. Assim, a gente não tem mais ela aqui entre nós, mas ela é uma das cantoras do rock que me inspira concretamente. E aí eu tanto gostei que botei ela no nome, como nome da minha cachorra, que é também, para mim, um amor na minha vida, né? A minha cachorrinha. Então, é um pouco isso. que Curiosidade sobre legal. indígena.
Indígena e Pois roqueira. é, pois é. Eu perguntei porque, assim, a gente do coletivo do Popinheirinho, a gente, que nem eu falei, a gente costuma, assim, tratar mais com eventos culturais, e dentro desses eventos a gente tem um evento que chama Guerrilha Sonora, que é um evento destinado só para bandas, né, de diversos segmentos musicais, né? Então, é mais por isso. Olha Ela, ela aí. ela tá aqui, ó, Joplin. É minha Gracinha, companhia. da hora. Nossa, imagino. E aí é isso, poxa, da hora saber do seu lado mais roqueiro. Eu também adoro rock, tenho banda, né? Eu sou músico, então sou meio suspeito para falar, né? Então é isso. Pagu, eu queria te agradecer pela sua entrevista, pela sua participação. Já chegou aqui a contagem regressiva para mim de 30 segundos. Queria que você fizesse as suas considerações finais, por gentileza. Quero agradecer muito você, o Circuito Clandestino e todo mundo que acompanhou essa live aqui. Me sigam lá nas redes, eu estou sempre à disposição, Fabrício. Um beijo